Olá pessoal, já faz muito tempo que existe um sistema religioso denominacional neste mundo que é constituído apenas para usar as escrituras para ganhar dinheiro. Isso é totalmente errado, é um absurdo, é inconcebível, não tem cabimento algum, porque olhando o que está escrito nas Escrituras, já existem muitos textos falando contra esse tipo de coisa, para que tanto você como eu possamos reprovar isso, possamos não concordar, não ser cúmplices ou coniventes e nem consentir com isso em tempo algum. Porque quem faz tal coisa está aprovando isso aí. Então, ele faz parte desse sistema também, que só tem o intuito ganancioso de querer pensar ou supor que a piedade é fonte de lucro. E com essa ideia fixada na cabeça, na mente, corrompida e deturpada, essa pessoa, que pode ser um pastor, um bispo, um apóstolo, pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa, essa pessoa está totalmente errada. Ela está usando a boa fé das pessoas para adquirir, por meio disso, riquezas. Elas induzem os incautos, ingênuos e inocentes, usando textos deturpados das Escrituras, textos fora do contexto, textos isolados, para querer arrancar das pessoas o dinheiro, a grana, para assim aumentar a sua conta bancária. Infelizmente, muitos pastores hoje se enriqueceram por causa disso. Bispos e apóstolos também. Então, a gravidade disso já está muito além da medida. E quem é o culpado disso tudo? São os contribuintes. São aqueles que financiam, são aqueles que são enganados. Mas o engano tem que acabar. Tem que acabar na sua vida e na minha vida. Por isso é que é preciso, o que é preciso para que esse engano possa acabar? É preciso que tanto você como eu não podemos mais continuar na ignorância. Não podemos ser envolvidos e enredados por ninguém para continuar contribuindo com esse esquema fraudulento, financeiro, que só está envergonhando o Evangelho, a graça, a verdade, e principalmente o próprio Senhor Jesus, que não ensinou nada a respeito disso em tempo algum. Pelo contrário, ele combateu esse tipo de coisa. Quando ele expulsou aqueles mercadores que estavam lá no templo, que, como ele falou lá, faziam da casa de Deus comércio, covil de ladrões, ele fez aquilo com razão, porque era isso que estava acontecendo mesmo. Então, quando ele fez aquilo, ele fez algo bom, algo justo. Ele exerceu justiça contra aquele comércio que existia ali. Hoje, o que pode ser usado contra isso? Porque o Senhor Jesus não vai vir mais aqui e expulsar ninguém. Não. Ele já deixou a sua mensagem escrita. Nas epístolas dos apóstolos existem muitos textos combatendo esse tipo de coisa. É isso que nós devemos usar. Essa é a ferramenta certa. Essa é a verdade pura e simples e genuína que nós devemos usar contra esse comércio que está acontecendo agora no sistema religioso das denominações, que são os templos construídos por mãos humanas. Então, cabe a você e a mim agirmos dessa forma. Para que isso aconteça, temos que estar instruídos, temos que estar versados no conhecimento das Escrituras. Temos que ler mesmo e colocar em prática o que está escrito,
para combater esse mal, para cortar esse mal definitivamente pela raiz, para você sair fora disso, não participar em tempo algum. Esse tem que ser o objetivo de todo aquele que está em Cristo de forma consciente, de forma sincera e verdadeira. Então, é preciso que isso possa acontecer. É preciso ter isso como algo fundamental e decisivo. Temos que nos armar contra esse tipo de coisa. E a melhor maneira de fazermos isso é praticando ou lendo o que está escrito. Porque dessa forma vamos ter base sólida, perfeita e eficaz para destruir esse mal, para expulsar esse comércio do meio da igreja. E aliás, a igreja tem que se separar do comércio, daqueles que estão fazendo de vocês comércio com palavras fictícias, inventadas, palavras que não têm base nas escrituras. Eles inventam essas palavras. E ao inventar essas palavras, eles estão induzindo as pessoas ao erro de serem os contribuintes financeiros desses templos construídos por mãos humanas, onde existe comércio para todos os lados. Infelizmente, chegou a esse ponto. E quem está mantendo isso é aquele que contribui. Só que essa contribuição não é uma contribuição, como é que posso dizer assim, que tenha base nas escrituras. Pelo contrário, as escrituras condenam quem pratica esse comércio. Comércio com o intuito ganancioso de adquirir dinheiro não é algo próprio para aquele que está em Cristo Jesus. Para aquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente, não há espaço ou lugar para comércio, para querer ficar rico, para essa avareza, esse amor e apego demasiado ao dinheiro, às coisas terrenas, às coisas que existem no mundo. Tem muitas pessoas se envolvendo em negócios financeiros desta vida com esse intuito. E usam até as escrituras para legitimar suas práticas, só que eles usam textos fora do contexto, textos isolados, versículos curtos, que a primeira impressão está falando isso. É esses textos que eles usam para manipular as pessoas, para que elas se tornem os contribuintes financeiros desses templos. Então, pessoal, é hora desse sistema religioso baseado nesse comércio acabar. Quem vai acabar? É você com a sua ação efetiva. É eu com a minha ação efetiva contra esse tipo de coisa, usando as escrituras para pôr um fim nisso. Então, eu vou ler um texto aqui que fala sobre as escrituras. E se você quiser ler, existem muitos textos que combatem o comércio nas escrituras. Existem muitos. Você pode ler todos eles mesmos. Começando, é claro, pelo que o próprio Senhor Jesus falou, depois passando pelo livro de Atos, depois passando pelas epístolas dos apóstolos, enfim. Tudo isso vai contribuir para você estar totalmente aprofundado nesse conhecimento. Para que esse conhecimento contra o comércio possa fazer você agir contra esse tipo de coisa. E a sua ação será eficaz se você estiver baseado no que está escrito a respeito disso. Para que assim, ninguém possa ter nenhum argumento, ninguém vai conseguir ter nenhum argumento que possa refutar o que você está dizendo. Pelo contrário, os textos que você leu vão servir de prova eficaz, de argumento eficaz para acabar com esse tipo de coisa. Para que ninguém possa te combater. Pelo contrário, essas pessoas vão ficar envergonhadas quando ouvirem de você a verdade segundo o que está escrito para combater esse mal. Então, eu vou ler aqui um texto, está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, onde está escrito assim, ó:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para... Eu vou parar por aqui, porque tem muitas pessoas usando as Escrituras inspiradas por Deus, usando ela como utilidade, como algo útil para fazer comércio das pessoas com palavras fictícias, para usar as Escrituras como intuito ganancioso, para usar as Escrituras como fonte de lucro financeiro, é claro. Porque essa ganância é tão grande que a mente deturpada, pervertida de um pastor, bispo ou apóstolo, ele pode pegar as Escrituras e te induzir ao erro, te ensinando que você deve colaborar, digamos assim, com a questão financeira, para que tanto o pastor como o bispo ou o apóstolo adquira riquezas. Eles usam os sacrifícios. Você tem que sacrificar, você tem que ofertar, você tem que dizimar, você tem que entregar ofertas em dinheiro. É isso que está escrito nas Escrituras? Não, não mesmo. Então, está escrito aqui, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. As Escrituras são úteis para o ensino. Não são úteis para adquirir riquezas, dinheiro. Não é útil para querer ficar rico. Quem procura ficar rico cai em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas que afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, é o que está escrito. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Então, o uso das Escrituras pode ser usado para repreender esses homens que usam as Escrituras de modo ilegítimo para adquirir riquezas financeiras, dinheiro mesmo. Uma grande quantidade de dinheiro mensalmente entra nessas denominações por causa de pessoas que infelizmente estão desculpa, pessoal, tive que parar aqui por causa que um carro de som passou aqui. Mas, então, esses homens, eles continuam fazendo isso. Mas as Escrituras nos ensinam o contrário. Eles têm que ser repreendidos pelas Escrituras. Então, o texto diz assim, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Então, o uso das Escrituras tem que servir para corrigir esse erro, essa falha, esse mal que infelizmente tomou conta das denominações. Quem vai corrigir esse mal? É aquele que fizer o uso legítimo das Escrituras para combater esse mal, usando as próprias Escrituras. Com, é claro, todos os textos referentes a esse assunto, que combatem esse assunto. Então, nós devemos corrigir usando as Escrituras. Para a educação na justiça. Então, toda pessoa tem que ser educada na justiça. E o uso das Escrituras é útil para isso, para educar as pessoas na justiça e não na injustiça. Porque a injustiça que está sendo cometida pelos pastores, bispos e apóstolos que usam as Escrituras para fazer o comércio das pessoas é muito grande, é muito grave. É um erro perigosíssimo. Quem se deixa envolver e se enredar por esse erro está vivendo de forma injusta, digamos assim. Não está sendo justo, está vivendo em uma injustiça. E isso tem que ser combatido. Toda essa injustiça tem que ser combatida. Então a Escritura é útil para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então,
as Escrituras, elas servem para isso. Existem muitos textos que podem e devem ser usados com essa utilidade de combater esse comércio, essa circulação de dinheiro que existe por aí nas denominações. E isso é algo muito perigoso, pessoal. Talvez as pessoas não tenham se dado conta disso ainda, não perceberam, não caíram em si, não caíram na real. E por não terem chegado a isso, elas estão, de certa forma, sendo cúmplices desse erro. E isso é algo errado, porque o Senhor Jesus não chamou nem a você nem a mim para sermos cúmplices de práticas erradas que não estão certas segundo as Escrituras. Então, Ele nos chamou para que possamos viver para o inteiro agrado dEle. E o que mais tem desagradado ao Senhor Jesus nessas denominações, as quais Ele não entra em tempo algum, é o próprio comércio que existe ali. Porque Ele não compactua com esse tipo de coisa. Quando Ele expulsou aqueles mercadores do templo lá, algumas pessoas chegaram para Ele dizendo: com que autoridade você faz essas coisas? Por quê? Aqueles que disseram isso para o Senhor Jesus, eles se beneficiavam desse comércio, de alguma forma. Eles recebiam lucro financeiro desse comércio que era feito ali. Eles estavam sendo cúmplices desse comércio. Eles participavam. Eles consentiam com esse comércio. E quando o Senhor Jesus desfez esse comércio, eles começaram a... Eles fizeram alguma coisa para... como é que posso dizer? Porque eles não gostavam daquilo ali. Eles não gostaram do que o Senhor Jesus fez. Então, aquele negócio, aquele fim do comércio dele, aquele fim daquele comércio prejudicou a vida dessas pessoas. E por isso eles chegaram dizendo: com que autoridade fazes estas coisas? Ou seja, a expulsão do comércio. Então, dá para se ver claramente que isso já é algo muito antigo. Já começou lá no primeiro século. E foi se agravando até os dias de hoje. E com o surgimento dos templos construídos por mãos humanas, isso se tornou algo muito mais, como é que posso dizer? Muito mais frequente, digamos assim. E isso é um erro terrível, que não pode continuar acontecendo em tempo algum. Então as pessoas elas têm que ter essa vontade de querer combater esse tipo de coisa. É necessário fazer isso, é necessário fazer esse esforço. Porque cabe a você e a mim fazermos isso hoje. Combatemos isso com diligência cada vez maior, com eficiência, com responsabilidade. Porque tanto você como eu não podemos nos misturar com essa imundícia, com essa sujeira, com essa pouca vergonha, com essa coisa nojenta, que não faz parte do Evangelho do Senhor Jesus, não faz parte da verdade, não faz parte da graça genuína em tempo algum. Não é aprovado pelo Senhor Jesus em tempo algum. E isso está muito bem claro e simples. Então, é de fácil compreensão entender isso. E eu espero que você entenda. Porque agora você tem que tomar essa atitude, assim como eu estou tomando essa atitude aqui. Eu poderia não falar nada a respeito disso. Eu poderia fazer vistas grossas, eu poderia cruzar os braços, dar as costas, não dar ouvidos, dizer um grande dane-se para esse tipo de coisa. Deixar acontecer, deixar rolar aí a solta. Mas eu sei que existem pessoas incautas, ingênuas e inocentes que estão sendo usadas como massa de manobra por esses pastores, bispos e apóstolos para que possam adquirir dinheiro dessas pessoas. Então, esse comércio tem que acabar. Então, eu estou usando aqui as Escrituras para ensinar a respeito disso. E eu estou falando isso com certeza, porque
Os textos são claríssimos e não deixam dúvida em ninguém. Pelo contrário, eles conscientizam, eles esclarecem, eles mostram a verdade. E a verdade, por si só, já é algo que tem que produzir na pessoa que lê esses textos essa vontade, esse ânimo, essa coragem, essa ousadia de ensinar o que é certo e combater o que é errado. Então, eu espero que o que eu tenha falado aqui seja suficiente para fazer isso. Agora, eu espero que todos tenham essa vontade. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.